Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo mais uma vez. Na abertura do nosso programa de hoje, vocês viram imagens do documentário Gringo, que conta a história, a trajetória do nosso convidado de hoje, Petkovic, um gringo que pendurou as chuteiras, mas antes disso conquistou um lugar de destaque na história do futebol brasileiro e a partir de agora irá dividir impressões e memórias comigo e com o nosso trio de comentaristas formado por Sócrates brasileiro, que você verá aí no vídeo, por Chico Sá, que virá na sequência, e por Vitor Ernesto Birner. Petkovic, um prazer. Te agradou ali o abre? Eu falei pendurar chuteiras, mas estava me contando que na verdade não pendurou a chuteira ainda. O contrato com o Flamengo está valendo, é isso? Sim, isso sim, mas boa noite, Rolinho, boa noite todo mundo. Boa noite. Prazer, o mestre Sócrates, né? Pois sim, não, parei de jogar, né? Tenho um vínculo com o Flamengo e estou aqui prestando serviço ao Flamengo, numa outra área, vendo o que eu vou fazer exatamente. Você está afim de jogar? Todo mundo que é jogador está afim de jogar, né, doutor? Quando é jovem, né? Não dá mais não. Então, tá velho, já me chamou de velho, então não dá mais. Eu sou velho. Nem penso nessa hipótese. Bom, eu acho que quando você está se sentindo bem, né, fisicamente, cheio de energia, então você não admite que seja chamado de velho, né? E eu, como tenho um espírito juvenil ainda, né, então... Os rubro-negros... Não, mas... Sub-20 ali ainda, né? Às vezes engana, né? Corta o cabelinho, passa a barba e dá para passar uns 20, 22, sub-23 talvez. Maravilha. Eu tenho certeza que os rubro-negros vão se manifestar aqui através do Twitter e de e-mail também, pedindo a sua volta. Eu tenho essa impressão, a gente pode confirmar Pelo menos isso. para entrar, bater umas faltas e tal, né? Vez por outra, bater uns pênaltis, umas faltas, já ainda dá, né? Aliás, eu tenho que fazer uma emenda de uma pergunta falando em O pênalti. negócio dos pênaltis vamos deixar do lado. Você viu os pênaltis e você viu a reclamação do pessoal pé de apoio, a gente viu levantando a areia do gramado horroroso. Até que ponto isso atrapalha? Justifica perder 4? Eu não vi justificativas, né? Mas realmente justificar no campo, né? Depois eu ouvi falar que o gramado está ruim, isso, né? Às vezes acontece, você vê alguns pênaltis, já não vimos na história, que o jogador escorrega, né? Então, campo ruim demais e atrapalha, né? Mas realmente foi um dia muito triste para todos nós, né? Para eles, principalmente os batedores. Ninguém esperava que são craques, né? E realmente são praticamente batedores oficiais de todo o time, do seu time principais, né? O Elano é batedor principal do Santos, o Fred, batedor principal do Fluminense, né? Então aconteceu que eles eram um pênalti e não esperava, né? Mas, por outro lado, brincando um pouco, né? A gente ganhou aquilo que todo time quer ganhar. A solidariedade e união, né? Então, o primeiro errou os demais. Então, pelo menos o time tem essa força agora, né? Todo mundo no mesmo barco. Eu até citei... Mas que é raro, né? Todos erraram. Não, e bateram mal. Realmente, batidas foram muito mal feitas. Mas, sei lá, acontece nos filmes, né? Acontece na vida. Infelizmente, não tem como explicar, né? Se fosse 1, 2, mas os quatro bons, realmente 4 que batem. O recorde, só detalhe, o recorde desse que eu vi, que é a coisa mais impressionante, e aí são coisas que acontecem com a portuguesa. A portuguesa, em 2 decisões por pênaltis... Foi justa a luta? Ela, acho que 75, eu não lembro qual. Errou a outra 4. Errou todos. Em 2 decisões por pênalti. Mas a última vez que foi campeão paulista foi de pênalti também. Contaram errado. Todo tinha que perder. Não, contaram errado. O Armando Marques. Você tem conta por 73, tinha que perder. Agora, Magrão, você já citou aqui em outros momentos que ninguém ensina ninguém a bater pênalti. Você aprendeu sozinho, você já falou isso aqui várias vezes. Mas devia ensinar, né? O treinador é para isso. Aliás, tem uma história parecida, lembrei agora. Quando eu fui fazer meu aprendizado no Cabo Frio, meu time também foi uma disputa de pênaltis. Logo que eu cheguei lá... Aquele time que não fazia gols. O time não fazia gol, só fazia quando o gol era ponta. E eles também. O disputa de pênalti não fez nenhum. E ganhou. Não. Ninguém fez até o final. Não tem gol contra em pênalti. Só um detalhe, eu estava conversando com o pessoal, não vou falar que era, mas jogou uma bola também, fez uma crítica, e falou o seguinte: o pé de apoio dos jogadores estava afundando na hora de cobrar. Que tinha que fazer que nem você, pé de apoio parado, algumas vezes, como se você explicou isso aqui uma vez, para o pé de apoio do lado da bola, se ajeita e bate sem tomar distância. Era isso? Não tem nada a ver isso.
Isso já passou, mas fora de que Pedro Apoio afundava, não, foi mal batidas e o goleiro foi no todas as bolas. Praticamente acho que eles viram que o goleiro foi, então eles abriram mal. O Elano bateu mal, isso tudo bem, pode ser, Copa foi inclinado para trás, bateu para cima, Thiago Silva bateu, mas outros 2 pênaltis para fora do lado do Fred, acho que o goleiro foi bem na bola e eles abriram um pouco mais, abriram um pouco mais. O gol ficou pequeno. O gol ficou pequeno. Petkovic, na qualidade de quem veio de fora, a gente tem uma enquete no programa, todo programa tem uma enquete. A de hoje faz a seguinte pergunta para quem acompanha a gente, seja pela internet, seja de casa aí. A gente está vendo os clubes brasileiros vivendo um momento diferente de tudo. A quantidade de jogadores repatriados é impressionante, hein? Dá um número enorme de jogadores. Você acha que com essa chegada desses atletas, a gente pode imaginar que o Campeonato Brasileiro vai ter um nível técnico dos melhores aí dos últimos anos, você acha? Tem Renato, tem Juninho Pernambucano, tem Adriano, dá para falar, Luiz Fabiano. A volta dos jogadores craques, digamos, brasileiros que já são firmados, né, e já ganharam esse, digamos, direito de ser chamados os craques, né, são consagrados, já passaram pela seleção ou já são conhecidos, muito bons jogadores, no mínimo não quer dizer necessariamente de que vamos ter melhor futebol tecnicamente. Por quê? Porque isso depende dos treinadores. Se os treinadores não praticam esse tipo de futebol, isso não quer dizer nada. Simplesmente vamos ter mais dinheiro investido, mais jogadores de nome jogar no Campeonato Brasileiro, mas pode ser que o futebol seja mediocre. Quando digo mediocre, não digo isso porque está fazendo isso, né? Que o futebol brasileiro merece ter um futebol de maior nível técnico possível sempre, porque tem um jogador de talento. Tem que praticar. Os técnicos são conservadores no sentido de ultimamente, né, acho que primeiro cai dos técnicos é muito acelerado. Então, em técnicos ou abre mão da sua ideia de jogar, porque dizem, justificam que não tem tempo para ter resultado e busca resultado através de uma tática totalmente, eu acho, errada. Mais conservadora, mais recuada, né? Então não quero, então não posso perder, preciso de resultado. E perde, porque futebol é assim, quem se acovarda vai perder mais chance, abre mais chance. E que a seleção brasileira perdeu esse jogo contra o Paraguai, como a Argentina perdeu com o Uruguai, mas jogou bola, estava jogando, tinha 10 chances para fazer o gol. Sim, chutou bola. Então eu via isso que ia acontecer, eu digo, pô, vai acontecer, vamos nos juntar os nossos irmãos, né? Da Argentina, vamos perder nos pênaltis. Pô, não fala isso, vamos fazer gol. Por isso, você sente como jogador, o que está te levando? Agora, não imaginei que ia ser dessa maneira, né? Perder 4, eles pelo menos perderam 1, né? Mas eu senti aí uma grande crítica para os treinadores brasileiros nessa sua fala. Assim. Crítica filosófica bacana. Eu senti uma crítica para os dirigentes e para os torcedores que pressionam e não deixam o treinador trabalhar. Eu vou de contra, assim. Tem crítica, assim, eu posso agora criticar que não jogou mais bola. Antes podia ser mais, digamos, tinha que ser mais politicamente correto, né? Porque eu vejo isso. Eu vim aqui há 14 anos atrás e futebol evoluiu muito. Hoje em dia você precisa de força, precisa de corpo, precisa de condicionamento. Isso já não é que precisa, isso já é normal, parte por aí. Daí estamos partindo para cima. Então depois tem que ver a trabalho, técnica, tática e outras coisas. Mas Pet, vamos aproveitar essa sua condição de quem pode falar agora e fala pra gente qual foi o técnico que te deu mais liberdade e aquele que te prendeu mais. E aquele que usou você melhor. Que me deu mais liberdade e me usou melhor, eu me juntou as duas coisas. Quase a mesma coisa. Né? Foi o Ricardo Gomes. No Vitória. Geninho também. O que me usou melhor, mas não me deu tanta liberdade, foi o Zagallo. Usou melhor porque aproveitou minha fase, minha boa coisa. Então, jogo de cintura, digamos, né, e conduziam um pouco de alguns problemas, porque se não tivesse Zagallo naquela época no Flamengo, com a sua experiência, né, qualquer um técnico, hoje em dia, a gente ia para a segunda divisão. Não é que ia ganhar o campeonato, ia para a segunda, porque teve mais jogadores, digamos, vaidosos, jogadores teve algumas briguinhas no time, o clube estava muito desorganizado, não estava pagando salários atrasados, troca lá dentro, né? Pô, fala pra gente então, qual foi o seu companheiro mais vaidoso, então, já que está falando? Acho que todos nós somos vaidosos.
Só que alguém expressa mais e alguém vaidoso que prejudica o time. Agora, você tem que ser vaidoso porque acho que também vaidade você querer mais. Tá, então, esse é ambicionismo, você está ambicioso, né? Tudo bem, para você atingir um certo nível alto, né, e ser considerado fora da série, você tem que ter proatividade, tem que ser ambicioso, tem que querer mais, mas tem que ter um pouco de vaidade, achar que você é melhor que os demais e que acreditar nisso. Até a plena forma que você não prejudica ao grupo, né? Então, o técnico que te tolhiu também, para a gente não deixar passar, o técnico que te deu menos liberdade. Te podou. Que me deu menos liberdade. Você te atrapalhou o seu futebol. Que não soube te explorar tecnicamente. Bom, no Brasil? Isso. Vamos ver, quem vamos... Porque as pessoas conhecem, né? O Celso Sorotti, por exemplo, foi o primeiro técnico que me cortou as asas, digamos. Segundo foi, e agora vou fazer desculpa, né? Mas esqueci o nome dele. No Flamengo, quando estava substituindo, né? O Andrade, não? Não. No Flamengo, primeira passagem, quando estava substituindo o Carlinhos. Roberto Torres? Não. Carlinhos tinha problema de coração, operou o coração, depois saiu e depois veio o Zagallo. Nesse meio tempo? Mas no meio tempo, quando ele tinha cirurgia, assumiu um interino do Flamengo. E não lembro agora o nome, que me perdoa, né? Fugiu foi da tão mente. marcante, né? Não foi marcante, mas foi uma coisa assim, então foi ele, então... Mas está dito, isso. Tá dito, né? Tá dito. Agora, só fazer um mas complemento. com o Celso Sorotti, por exemplo, foi muito curto. Convivemos 3 jogos. Tá. Aí ele foi embora, né? Então assim que... E você voltou a voar depois? Sim, voltei a voar, na seguida logo. Eu só queria pegar um gancho no que você estava falando dos jogadores, uma curiosidade minha. Os jogadores estão ficando mais mimados? Não estou nem do tempo que você começou a jogar futebol, principalmente os mais jovens, mais imediatistas, com mais coisinhas além do campo de jogo? Não são mimados, não é isso. Ok, confunde as coisas de que somos todos iguais. E eu acho que na época do doutor, não eram todos iguais. Você sabia quem vai jogar, quem não vai jogar, quem disse que toca piano, quem carrega, né? E hoje em dia os jovens perderam respeito aos mais velhos. Então, quando eu comecei a jogar, primeiro jogo profissional em 88, acho que o doutor ainda jogava, né? Então, tinha quantos anos na época? Eu? 88. 34. Pois é. Eu, por exemplo, dividia o quarto com o jogador, que era capitão do time, e era o dobro da idade minha, né? Eu tinha 16 e ele tinha 33, mais que o dobro, né? Então, quando me afirmei depois, em 88, né, 89, 17, tinha 34, a idade mais ou menos do doutor. Respeito enorme, eu carregava a bolsa, eu tinha que pedir se eu posso assistir quando ele jogava um baralho, limpava a cinzeira dele, porque todo mundo fumava, bebia naquela época, né? Então, quando eles estavam falando uma coisa, eu tinha que pedir permisso se posso ficar do lado, escutar, aprender, né, absorver. Hoje em dia o moleque tem liberdade porque estão dando a ele, primeiro nós estamos dando, jogadores mais experientes, estamos dando liberdade, porque passamos aqui e vemos que não importa, vai lá, a gente estava muito patriarcal, então a educação foi muito, sei lá, severa, digamos. Aí damos liberdade, aí dá o treinador, dá outro, né, criação, e eles te xinga o jogador mais velho. E não é normal, não pode xingar, porque você pode xingar, tem que se falar mesmo. Isso eu acho errado, então não acho mimado. Isso não. aí também é no resto da sociedade, não é só no futebol. Essa mesma observação sua vale. Tem que mudar, né? De mudança de comportamento mesmo geral. Só fazer um remate aqui. No tempo aprendem menos, né? Aprendem menos. Claro, Eles já aprenderam tudo. Isso, já sabem de tudo, né? Porque escutam menos, né, mãe? Exatamente. Ou não estão aptos a escutar, dispostos a escutar. Só para a gente complementar a enquete, falar, no sorteio de hoje, você vai ver aí a camisa do doutor, você está vendo aí também um exemplar do livro Palmeiras, campeão do mundo, 1951,
Lançado ontem, aliás, livro do Fernando Raso Galupo, publicado pela Maquinária Editora. Você acha que a gente pode ter uma esperança de um campeonato brasileiro que até agora foi modorrento, como disse muitas vezes o Chico Sacchi, com as chegadas desses jogadores? Está melhorando já, cara. Os últimos jogos já começam... Você acha que vai dar uma... Não sei, não. Eu acho que estou mais com o Pet. O que nos falta é coragem de assumirmos usar esse potencial. Quem somos. O futebol brasileiro abre mão do que é. Que futebol quer jogar, né? O que é. Quer dizer, quando você se apresenta para mostrar aquilo que você é, está sendo o mais natural possível, respeitando a sua cultura, que é o futebol brasileiro. Quer dizer, o brasileiro é assim, quer dizer, é alegre, liberto, é criativo. Se você tolher isso, ele morre. É que nem passarinho na gaiola. E o futebol brasileiro está assim desde há muito tempo atrás. Perdendo um pouco de com identidade. raríssimas exceções. Quer dizer, um ano e meio atrás, o time do Santos, todo mundo parava para assistir. É aquele futebol que é o nosso futebol. Porque trazia um pouco isso também, né? Um pouco não, é aquilo lá. Mas por que só o Santos jogava assim? Porque só o Santos tinha o Neymar e o Ganso para jogar tão bem assim, Não. além da filosofia que tem muito a ver com a forma de jogar. Os jogadores têm, mas O que deixa eu jogar. acho, Magrão? Agora, em cima do que você colocou antes, quer dizer, vocês colocaram que o técnico, vou jogar pelo resultado, mas não adianta, cara. Falamos de semana passada, Magrão, porque a pressão é muito grande. Não E era questão do Mano Menezes. Você jogar com medo, você vai perder mais do que ganhar. O Mano poderia muito bem, a gente falou de semana passada, ele poderia colocar o segundo volante de marcação, poderia colocar o terceiro volante, tirar um dos 3 meias, poderia jogar, se quisesse, com o terceiro zagueiro, soltar os lados, porque o Daniel Alves desce, deixar o time mais fechado. Ele está montando a equipe da maneira mais, digamos assim, corajosa, da melhor maneira para o Brasil poder jogar o futebol melhor que tem. E eu acho que é isso que os treinadores não fazem. Não é nem jogar contra o Santos. Eu acho que todos partem de uma filosofia igual. Inclusive os que têm mais capacidade de jogar. O problema é que ele mesmo não estava acostumado com isso. Não, acho que no Corinthians ele é que fez não isso. está sabendo, porque ele nunca jogou assim, né? Não tem problema de Neymar. O problema é que nesse momento os 2 melhores jogadores da seleção brasileira são Neymar e Ganso. É isso. Segundo todo mundo, né? É isso. Então, esse aqui é o problema. Em que sentido? Eu acho, em sentido de que o Ganso vem de lesão e não está preparado para ser o melhor. Que ele tem potencial, ninguém vai discutir isso. Mas nesse momento que ele não tem tantas atuações na seleção principal, ele tem que ganhar essa forma. Ele não é o melhor do mundo. Ele pode ser. O Neymar não é o melhor do mundo, ele pode ser. E eles já são principais jogadores. E que temos um problema aqui. Aqueles que têm que ser os principais jogadores dessa seleção não são por quais razões? Problemas particulares, problemas que têm lesão, problemas que não querem. Mas onde está o Kaká, que tem que ser líder dessa seleção? Está com problema de lesão. Onde está o Ronaldinho Gaúcho? Que hoje em dia ele tem que liderar essa geração. É o tempo dele. Ele não é líder. Não importa. Não importa líder, mas já foi melhor do mundo e já liderou o Barcelona. Sim. Então pode ser, e já foi o capitão. Então ele tem que assumir. Não está assumindo. Por quê? Porque não está no nível que ele era 5 anos atrás. É bom jogador, é craque, e vai ser um dos melhores, vai ser melhor do Flamengo? Vai ser. Mas não o suficiente para se liderar uma seleção brasileira. E todo mundo está vendo isso. E poderia. Por quê? Tem que ter uma... Então nós queremos do Ganso e do Neymar, desculpa, Vladimir, que eles sejam logo agora. Peraí, eles têm que queimar etapa. É justamente isso que eu ia falar. Para ser isso, tanto que o Messi, que é o melhor do mundo já 4 vezes seguidas, já a 3ª vez seguida, sofre, né? Sofre nada. Mas sofre por quê? Porque não temos aqui o que o doutor está falando. Não solta, não jogam bola. E nós temos, quem é melhor hoje no mundo do futebol? Campeão do europeu, Espanha. Campeão do mundo, a Espanha. Melhor time do planeta, dos sonhos, Barcelona. E joga futebol. E estamos vendo que voltou aquele futebol que eu assistia, olhando a geração do doutor. E não tem como o Brasil ter uma seleção especial se o Ganso e o Neymar não evoluírem. Eu acho que vai voltar. Tem que voltar. E como é a moda, a gente
tem uns anos aí, passa nos 60, 70, 80, 90, 2000, agora volta ao modo dos anos 80. Vai voltar. Mas o que eu ia falar era nesse sentido, Pet, que exige uma cobrança com respeito ao Ganso e o Neymar, que se o Mano ousa ouvir o que você está falando e aposta no Ronaldinho, por exemplo, não coloca o Neymar e o Ganso para jogar nesse momento, talvez ele fosse cravejado e não fosse compreendido. Mas não pode apostar agora no Ronaldinho. Porque o Ronaldinho também não está mostrando isso. Também, né? Ele não está mostrando isso. Ele não pediu está mostrando ele para jogar ser. Campeonato Brasileiro e jogar no Flamengo. Está assim. Está se dedicando, está treinando, está fazendo até os gols. Não está jogando no nível que merece uma seleção brasileira. E, logicamente, nós temos que preparar o time. O que o Mano está fazendo. Porque nós não temos eliminatórias para 2014. Que isso complica ou ajuda? Sempre coisa pode complicar e sempre pode ajudar. Isso depende de ponto de vista. Mas vamos ter a Copa das Confederações em 2013, onde vai ser o nosso teste. Aí o Brasil vai jogar. Agora ainda é cedo. Agora vamos ter que ter paciência. Se vai ter com o Mano ou vai ter com outro técnico, isso o Brasil tem muita cobrança. Nós, de dia para noite, eu estou acostumado com isso. Ou sou violão ou sou herói, né? Então... Aí depende do dono da Copa do Mundo, né? Ele que decide se o Mano fica ou não fica. Quem é o dono da Copa do Mundo? Ricardo Teixeira, a Copa é dele, né? Ah, é? Para mim parece que sim. Tá bom. Bom, a gente separou, claro, o gol que você marcou aos 43 do segundo tempo na final do Carioca de 2001, porque a gente vai ver imagens da época, Pet, até para recordar um pouco. Tem uma frase muito bacana que você falou agora recentemente numa entrevista do Globo, que é muito bacana. Você disse o seguinte: aquele gol foi uma cama, um trampolim, né? Porque você estava na metade da carreira, você precisava uma coisa para marcar, e que nem todo jogador tinha esse momento crucial para dividir a carreira. Porque tinha os craques, né? Como era o Dr. Craque, o craque, mas não, talvez algum momento tão marcante. Eu tenho vários momentos marcantes que me ajudaram. Por quê? Se não tivesse, não ia chegar aonde cheguei, porque eu não era tão bom como eles. Como o Doutor, como o Zico, como outros jogadores. Um bom jogador da minha geração, então, mas não sou fenômeno como eles eram. Então eu precisava de uma coisa a mais dedicação, mais profissionalismo, né? Mais proatividade, talvez, mais ter aquele sangue nas veias para correr, para buscar uma coisa, né? Então ultrapassar mais dificuldades, quando digo dificuldades esportivas, né? Não, talvez não da vida, né? Por exemplo, mas apesar de tudo isso, acho que você foi um pouco humilde na hora que você fez essa avaliação, porque tecnicamente falando, você tem uma técnica apurada. E você mesmo confessou para mim aqui no programa que conviveu com essa coisa que é o martírio de todo grande jogador brasileiro, foi o caso do Ronaldo e do Adriano, que era ganhar peso muito facilmente. E você não dava muito isso na vista. Em alguns momentos no Flamengo... Eu tecnicamente sou bom. Eu não digo sou bom porque, não digo era, né? Sou bom tecnicamente. Mas conheço muitos meus amigos que são tecnicamente melhores. Porque técnica é agilidade. Não são a mesma coisa, tecnicamente para o futebol e ter habilidade, né? E eles são muito mais habilidosos. Mas isso não se aplica no campo de futebol. Agora, quem tinha uma técnica, quer dizer, uma boa e tinha elegância que eu gostava de ver, o Doutor. Há um manequim no campo, né? Um modelo no campo jogando com facilidade, diferente o Zico. O Zico tinha algo a mais. Zico também tinha técnica, tinha falta, mas fazia mais gols, era mais, penetrava, chutava com isso. O Doutor jogava com facilidade. Outro jogador que se assimila a ele, não sei se ele concorda, mas que eu acho um pouco, era o Raí. Postura, elegância, jogando a futebol assim, né? Você falou de momentos marcantes. Você talvez tenha feito o melhor campeonato brasileiro dos últimos anos, que o Flamengo foi campeão. 2009. E você vinha de um período assim meio sem saber muito bem que rumo tomar, alguma coisa assim. Onde você pegou qual foi o momento marcante dessa história aí? Aí, a negociação, né? Porque eu estava em 2008, estava no Galo, né? Jogando pelo Galo. E foi uma experiência muito boa, porque aí foi o cúmulo da maturidade minha que me confirmou. Porque
Aconteceu, eu cheguei lá, né, no ano centenário. Aí Galo tinha muitos problemas, cobrança, né, então problemas na liderança do clube. O presidente, né, a Aziza saiu, ficamos 2 meses sem presidente. E depois assumiu o Khalil, então esse período aconteceu muitos problemas lá dentro. E se eu tivesse a cabeça do Pet dos anos 2001, quando joga a primeira passagem, o Galo ia para a segunda. Com certeza. E não é que eu fiz tão bem o campeonato, eu fiz um bom campeonato, que depois não tem repercussão tão grande porque está no Belo Horizonte, não tem mesma notícias, mesma repercussão no Rio e São Paulo, né? E depois, aos últimos jogos, eu não jogava titular, me tiraram. Mas eu era o capitão, fiz 9 assistências, fiz 7 gols. Quem é o treinador? Depois veio Marcelo Oliveira, depois veio. Aí me tiraram. E eu vi essa situação e digo, não, vou ajudar porque essa massa que o Galo tinha, a torcida, ele é impressionante. E eles, mesmo que eu não jogava, eles me viam ídolo e queriam e gritavam que eu jogasse, eu entrava e fazia o gol, entrava e fazia assistência. E ganhávamos o jogo. E há anos anteriores, nada. Na primeira coisa, aí está aqui, meu contrato está acabando em 2 meses, estou nem aí. E aí chutava balde. Não quer? Tá bom, você me mentiu, você não tem problema. E você citou isso por causa que foi aí arrancada para chegar em 2009? Não, aí, quer dizer, foi maturidade, né? Então, eu já tinha isso há algum tempo, mudei, comecei a ver as coisas como importância para o time, para o clube. Porque antes eu também tinha vaidade. Peraí, dá a bola que eu resolvo. Falava isso. Falava para meus amigos, e eles falavam para mim, não, Pet, por favor, eu vou correr para você. Faz 2 gols. Eles mesmos assumiam isso comigo e eu caía nessa. Tá bom, beleza. E eles perdiam a bola, levantavam, botavam a braço. Passei por essa época. Mas aí veio para o Flamengo. E quando aconteceu o Flamengo, aí foi 2 meses a negociação com o Flamengo em 2009. E esses 2 meses aconteceu muita coisa. Então fui falaram mal de mim, fui humilhado, fui insultado, fui chamado de jogadores, de atividade, foi qualquer coisa, né? E eu estava nem aí, porque eu via o Flamengo e via a situação de que eu ajudaria o Flamengo e aquela torcida que me tornou ídolo, né, que me consagrou, retribuía, mesmo que seja uma ajuda financeira. Porque eu tinha um caso na justiça vencido, né, e eles queriam que eu voltasse, logicamente, pelo acordo judicial. Aí digo, tá bom, aí meu irmão tá, mas eles estão te humilhando, porque o futebol não te quer. Isso, digo, não tem problema. Porque quantas pessoas queriam vestir mais uma vez a camisa do Flamengo, do manto sagrado? Isso eu quero, eu devo isso a eles. Disse, e eu sei que vou ajudar, e vou jogar. Disse, mas tá bom. A minha esposa, mas estamos tendo perdas econômicas, nítidas, e a gente não é rico. Tá bem de vida, você conseguiu, vem de uma família não é humilde, né? Mas, eu digo, sim, mas não é que eu estou perdendo, eu estou deixando de ganhar. São diferenças, são pontos de vista. Porque uma coisa... São os juros, são uma multa, são as coisas, né, que acumulam durante o período, mas vai ver meu procurador e diz, mas é teu, é conquistado. Eles não queriam, agora está pagando, né? Aí tá bom, aí consegui, aí quando foi isso, e não me queriam, e futebol mal falado, e nós escutava tudo isso, e quanto mais escutava, eu ficava mais confiante em mim, porque eu estava bem fisicamente. Eu fiz um campeonato bom em 2008 e eu estava voando baixo, né? Treinando, dedicando. Eu via que faltava um jogador no Flamengo naquela posição. Eles estavam forçando o Zé Roberto, que não é a posição dele de criador, e ele não jogava bem, não rendia. Eu falei, ele não pode jogar isso, tem que jogar mais para frente, no ataque, segundo atacante. Aí quando viu isso, digo, não. Aí última vez, meu procurador, né, o meu irmão, digamos, Josias Cardoso, falou, mano, gosta sempre de analisar a pior hipótese, né? Já analisou a pior hipótese? Eu digo, já. Então já está
consciente de que você pode não jogar em 1 minuto no Flamengo. Digo, já sei que posso não jogar nem 1 minuto. Mas essa não é a pior hipótese, não. Ela falou, como que não? Digo, a pior hipótese é eu jogar e jogar mal. Isso é passar vexame. Essa é a pior hipótese. Ele olhou, pois é. Digo, pois essa hipótese não existe. Se eu jogar, eu vou jogar muito bem. E eu vou ser um dos melhores jogadores do campeonato. E se bobear, a gente ganha um título. Eu falei isso para ele. E falei isso na última reunião, quando assinei o acordo com o Flamengo. Com aquelas pessoas que ajudaram na minha volta do clube. Porque começamos com 2 pessoas, com 4, 6, 8, 10, 12. Isso aumentando. Sempre vinha alguém para ouvir história, para falar, não acreditando que está ao lado. Como não chega na corda compete? Por que tem que pagar todo esse dinheiro? Como que é isso, né? E processo ninguém conhecia. Que no processo judicial de tantos anos, né, tinha 14 processos. Tinha desmembrado. Num caso tinha 14, e os 14, 0 para meu advogado, né? Aí disse, pô, é assim mesmo? Ninguém sabia que ele ia discutir. E só para arredondar, você concorda com o Magrão? Foi tua melhor temporada? Foi a melhor temporada. Pela circunstância, então foi a melhor temporada. Foi mais curta, mas foi melhor. Eu joguei bem no Fluminense, em 2005, mas não conseguimos ser tem campeões. o título que é para coroar. Foi excelente até as últimas 5 rodadas, né? E joguei muito, muito bem no Vasco 2004 também, mas time salvei do rebaixamento. Não foi uma expressão muito grande. Bom, vamos aproveitar também. Só uma coisa, primeiro intervalo. Só para ressaltar. A relação dele com a torcida e com a camisa. Não, Aquela coisa que o Lúcio falou semana passada, e é exatamente isso que o jovem não tem mais. Entende a importância, o valor de milhões de pessoas que param todas as semanas, todos os dias pensando, e depositam a confiança na felicidade delas, independentemente de qualquer coisa. Não, se é futebol, se é comida, se é sair à noite, cada um com a sua. E do clube. Do clube. E do clube. Eu respeitei sempre todo o clube. Eu acho por isso que me orgulho muito de ser ídolo das 3 torcidas grandes, né, do Rio de Janeiro, e do Vasco, e do Fluminense, e do Flamengo. E isso, a respeito que eles têm, idolatria, foi mostrado na pré-estreia do meu filme, O Gringo no Rio de Janeiro, que aconteceu no... a gente das 3 torcidas na mesma sala, convivendo, assistindo o filme das telinhas, líderes das 3 torcidas, e mostraram que convivem, que não tem problemas. Tem muitos paixões, e sempre existe algum maluco lá, ou dopado, ou exaltado. Exaltado, um pouco mais, com alguma dose a mais, e está fazendo uma coisa antiesportiva, mas eles são... legal. Foi uma imagem bacana, realmente, sem dúvida. Vamos fazer rapidinho o primeiro intervalo. Na volta a gente precisa falar também de Corinthians, de Palmeiras, e a gente retoma o papo com o Pet. Até já.